Amém, irmãos, irmãs, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão aqui da Igreja no Gama, pelo nosso canal do YouTube. É uma oportunidade que nós temos de podermos compartilhar com nossos irmãos um pouco acerca da nosso ensino, especialmente desse livro do nosso irmão Pedro Dong, A Igreja é de Deus. Nós estamos vendo chegamos agora na terceira parte, no terceiro capítulo deste livro, e hoje nós vamos falar sobre a dupla missão da igreja. Na verdade, nós vamos falar somente da primeira parte e o outro capítulo vai falar da segunda parte dessa dupla missão. Nós vamos nos ater na primeira parte, que vamos compartilhar com os nossos irmãos hoje. Esperamos que possa ser de grande ajuda e também estimular a cada um de vocês também a terem acesso a este livro, poderem desfrutá-lo, poderem aí colocá-los em suas bibliotecas, para assim fortalecer cada vez mais o seu ensino, o seu conhecimento, e também facilitar aquilo que nós temos de mais importante, que é o nosso propósito. O que nós estamos fazendo aqui? O que nós somos como cristãos nessa terra? O que Deus espera de cada um de nós, de mim e de você, nessa trajetória que nós estamos caminhando para nos encontrarmos com o nosso amado Senhor muito em breve. Mas até lá, nós temos responsabilidades, temos uma comissão, temos aí uma comissão da parte de Deus. E a igreja ela está totalmente inserida dentro desse contexto. Deus ele não vai exercer nada nessa terra senão através da sua igreja. Ele vai exercer a sua autoridade através da sua igreja, através do seu povo, através dos seus membros, aqueles que estão comprometidos com a sua causa. E assim esperamos que, através de cada transmissão nossa, o Senhor possa estimular cada vez mais a mim e a você a poder se enganjar cada vez mais nessa comissão. Então, para nós darmos início a essa abordagem de hoje, deste livro que nós acabamos de mencionar, nós queremos ler com os nossos irmãos Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 até o verso 6, que é onde nós vamos ater um pouco a nossa atenção, onde aqui nós vamos extrair as ilustrações que esse capítulo nos mostra e é uma aplicação para acerca daquilo que nós precisamos fazer para alcançar esse objetivo, tá bom? Então, que os irmãos nos acompanhem na leitura, Apocalipse, capítulo 12, do verso 1 até o verso 6. Diz o seguinte: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, aleluia, um filho varão, que há de reger, amém, há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Que privilégio! A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar. Senhor, obrigado por podermos abrir a sua palavra nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar, possa nos trazer essas ilustrações para nos ajudar nos dias em que estamos vivendo, nesses tempos finais. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos irmãos, as nossas irmãs, os amigos que nos acompanham através do nosso canal aqui na igreja, que o Senhor possa abençoá-los, enriquecê-los e fortalecê-los grandemente. Essa é a oração que nós fazemos em Teu nome. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Como nós vimos nessa leitura, irmãos, nós vimos aqui que nós temos 2 grandes sinais apresentados aqui nesse capítulo 12. E esses sinais vão nos ajudar a entendermos a batalha cósmica em que nós estamos inseridos e que nós estamos vivendo, apesar de não vermos muitas vezes essa questão de uma batalha visível acontecendo, mas ela está acontecendo, ela está ocorrendo. Todos os dias, em todos os momentos, há uma grande batalha que está sendo travada pela vida de cada um de nós, pela vida dos nossos parentes, dos nossos amigos, dos nossos familiares. Há uma batalha constante. E nós, muitas vezes, por vivermos talvez de certa forma uma vida tranquila, não como aquelas pessoas que estão ali vivendo a Rússia e a Ucrânia,
é uma batalha visível, onde você vê tanques, onde você vê um poder bélico poderoso, onde você vê estratégias de guerra sendo elaboradas, onde você vê aliados querendo se juntar. Nessa batalha espiritual é diferente. O nosso adversário, o nosso inimigo, ele é invisível, nós não o vemos, nós não temos como guerrear de uma forma humana, de uma forma carnal contra esse inimigo. Por isso que em 2 Coríntios 10 fala que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, porque há uma batalha sendo travada, uma batalha invisível. E esse grande sinal, o primeiro grande sinal que nós vimos é uma mulher vestida do sol. Pense você, tente ilustrar na sua cabeça, tente criar uma imagem na sua cabeça de uma mulher vestida do sol. O sol é o seu vestido, imagine isso. E tem a lua debaixo dos seus pés. A lua debaixo dos pés, nós vamos explicar brevemente o significado de cada um dessas imagens aqui. E a lua debaixo dos pés, e ela está grávida, pronta para dar à luz. Então, esse primeiro grande sinal, para a gente poder entendermos, ele, de uma forma bastante sintetizada, ele compreende todo o povo de Deus, tanto os do Antigo quanto os do Novo Testamento. Ela está vestida do sol porque Cristo, ele é o sol da justiça. De acordo com Malaquias 4:2, aquele sol que ela está vestida é Cristo. A mulher ela só pode estar coberta de Cristo. Ela não pode ter nenhum outro elemento inserido ou cobrindo-a. Somente Cristo, porque nós vemos em Coríntios que Cristo, a igreja está sendo preparada como uma virgem pura, a um só esposo, que é Cristo. A igreja, então, é esta mulher que está sendo preparada, está sendo ataviada unicamente com a pessoa maravilhosa e gloriosa de Cristo. Então, esse sol pela qual ela está vestida, está coberta, é Cristo Jesus. Tanto em Malaquias 4:2 quanto em Lucas 1:78 nos diz lá que o sol da justiça, então representando a Cristo Jesus. E a lua debaixo dos seus pés, ela está compreendendo o povo do Antigo Testamento. O Novo Testamento representado por esse sol que ela é coberta. A lua representando o povo do Antigo Testamento. Como nós podemos aqui ver que as coisas do Antigo Testamento eram uma sombra, assim como a lua, ela também é uma sombra, ela é aquela que representa e reflete a luz do sol. Então, esta mulher que compõe todo o povo de Deus, ela passa por aflições, ela passa por dores, por dificuldades. Sempre foi assim na história do povo de Deus. Desde os seus primórdios até os dias de hoje, o povo de Deus tem sofrido. A igreja tem sofrido baques com o mundo, sofrido baques internos, baques externos, afrontas internas, afrontas externas, ameaças internas, ameaças externas, ou seja, a igreja tem sofrido por dificuldades, tem sofrido entraves para o seu avanço, por essa milícia conquistando o espaço cada dia, conquistando um espaço cada vez maior para assim poder estabelecer o reino de Deus aqui na terra. E todo esse sofrimento é para que a igreja, de uma forma geral, ela possa gerar, ela possa produzir uma parte forte, uma parte que seja capaz de enfrentar esse adversário. Então, a igreja, como o povo de Deus, tanto a mulher vestida do sol, quanto a lua debaixo dos seus pés, unindo aí, fazendo um povo só, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, é um povo só. Nós somos um povo único de Deus. Nós somos esse povo abençoado de Deus, estamos sob essa aliança de Deus, tanto do Novo quanto do Antigo Testamento. Então, se você perceber como que a igreja é importante nesse processo, como que você fazer parte da igreja é algo fundamental, é algo maravilhoso, algo extraordinário, porque Deus está nos dando a oportunidade de fazer parte, de ter a possibilidade de fazer parte dessa parte forte da mulher, que nós vimos aqui, que ela está sendo gerado. A igreja está gerando uma parte forte, chamada aqui de filho varão. É essa parte forte da igreja que vai combater diretamente o nosso adversário. Por isso que nós não podemos, irmãos e irmãs, amigos e amigas, desprezar a coletividade, a vida física,
os encontros presenciais da igreja, esses encontros semanais que nós temos com os nossos irmãos e irmãs, precisamos valorizá-los, porque são oportunidades que o Senhor vai nos concedendo para nós podermos fazer com que essa parte forte seja produzida, seja gerada. Então não despreze esses momentos, sempre aproveite cada ocasião, para que a gente possa assim produzir, gerar, cumprir com essa primeira missão, essa primeira comissão, que é poder produzir vencedores. E o Senhor nos dá o caminho para podermos fazer isso. Ele não nos deixou assim, sem um norte, Ele nos dá um direcionamento, Ele nos dá um apontamento para que eu e você possamos caminhar e assim sermos trabalhados cada vez mais, aperfeiçoados, treinados para podermos servi-lo cada vez melhor, para que assim a gente possa também fazer parte desse filho varão, essa parte forte da mulher, essa parte que está sendo lutadora, batalhadora, que é como o Antigo Testamento chamava de os remanescentes, aquele remanescente fiel, aquele que adorava somente ao Senhor, que buscava somente ao Senhor, e Deus também está produzindo isso hoje no Novo Testamento, está procurando esse povo fiel, esse povo que se alinha a Ele, que se alinha à sua vontade. Louvado seja o Senhor. E como é que nós podemos produzir esse grupo de pessoas hoje, coletivamente, que se faça parte desses vencedores? O vencedor não é um herói da Marvel, não pense assim, muito pelo contrário, são pessoas comuns como eu e você, mas pessoas comprometidas com o Evangelho, comprometidas com a causa de Cristo, no dia a dia, no seu trabalho, na sua casa, no seio da sua família, com seus vizinhos, onde você esteja, você também ali é um representante, você está ali lutando pelo reino de Deus. Então como é que nós podemos então produzir esses vencedores? Como é que nós podemos fazer parte? Amando uns aos outros, tendo amor uns pelos outros. E isso, de fato, irmão, só é possível quando nós vivemos juntos, quando aproveitamos as oportunidades de estarmos juntos, seja nos pequenos grupos, seja na coletividade, no grupo maior, na igreja, quando a igreja se reúne para adorar o Senhor, para poder ter comunhão em volta da sua palavra, receber a sua direção. É assim, dessa maneira que nós vamos sendo fortalecidos nesse amor. Há uma exortação contínua nas Escrituras do Novo Testamento que nós devemos amar uns aos outros. Não é ficarmos em casa sozinhos com a nossa Bíblia e com as nossas orações individuais. Seria muito fácil. Como é que nós seríamos transformados? Como é que nós seremos mudados na nossa constituição, na nossa natureza? Como é que aprenderíamos as lições importantes para nós podermos avançar e crescermos em graça e em Cristo Jesus, nosso Senhor? Então nós temos que ter essa coletividade, participarmos ativamente da igreja, tudo aquilo que ela nos apresenta, que o Senhor nos ajude e nos estimule a podermos participar. Não abra mão disso, ainda que as transmissões estejam sendo feitas ainda, faça parte da transmissão online, apareça na câmera, no local de reuniões, não somente na sua casa, você vendo os irmãos aqui. Venha, desfrute, acompanhe, sirva. Que é um outro ponto importante que nós precisamos aprender, é incluir os irmãos. Todos aqueles que desejarem, podem e devem servir ao Senhor. Nós aqui como uma igreja nesse prédio, nós temos diversas oportunidades para servirmos, temos diversos serviços, e nós podemos fazê-lo com toda excelência, com entusiasmo, com inclusão cada vez maior. Há oportunidade para que todos nós possamos servir ao nosso Senhor. Há oportunidade para que todos nós possamos, de alguma maneira, sermos treinados, sermos aperfeiçoados para oferecermos o melhor serviço ao nosso Senhor. Então, aproveite essa oportunidade. Aproveite a oportunidade para poder servir, se ofereça, se apresente. Você está no exército. Lembre que você está numa batalha. Aprenda a manusear cada coisa que você esteja fazendo. Aquilo que Deus deu para você como dom, como capacidade humana, ofereça para o Senhor na igreja. Coloque à disposição do Senhor. Há tantas habilidades que Deus tem confiado aos seus servos, aos seus filhos. E muitas vezes nós retemos, ou muitas vezes só o damos ao mundo. Deixamos que o mundo o explore ao máximo. Nós muitas vezes rejeitamos, não queremos colocar à disposição da igreja. Não faça isso. Você tem e deve, como eu, também desejar querer fazer parte do filho varão. Então, esse é o segundo item. O outro é levar cada membro a desenvolver o seu dom. Essa aqui é uma questão coletiva. Todos os irmãos servindo, ajudando uns aos outros, fortalecendo uns aos outros, animando uns aos outros, encorajando uns aos outros. Ninguém é melhor do que ninguém. Muito pelo contrário, os mais capacitados devem ajudar os mais incapacitados. Os mais fortes devem ajudar os mais fracos. É assim que nós vamos prosseguindo, é assim que nós vamos crescendo em Cristo. É assim que nós vamos fortalecendo e edificando a igreja de Cristo. É uns aos outros. Louvado seja o Senhor. E nós colocamos cada talento, cada capacidade para podermos o quê? Glorificar a Deus.
Seja os músicos, seja os cantores, seja os irmãos da mídia, seja os irmãos que servem na recepção, na segurança das crianças, tantos outros serviços. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus, não é para a nossa glória própria. Não é para poder enaltecer as nossas habilidades, nossas capacidades, nosso talento, não. É para podermos glorificar a Deus juntos. Deus ser honrado, Deus ser louvado através de cada um de nós. É que as pessoas possam dar graças a Deus pelas nossas vidas, porque estamos aqui para poder servi-los. Que assim seja a nossa experiência. Ó Senhor Jesus, o Senhor almeja que todos nós tenhamos, todos nós, esse coração de ajudar, esse coração de cooperar uns com os outros, de poder fortalecer uns aos outros, poder ter esse coração de fortalecer aquele que está fraco, de andar juntos em coordenação, não em disputas, não em intrigas, não, mas andar juntos em coordenação, buscando o melhor caminho para podermos fortalecer os serviços da igreja, para que o Senhor possa, quando voltar, nos encontrar fazendo assim. Que o Senhor nos ajude nesse aspecto, andarmos a amar a todos, o perdão e o amor fraternal, ele deve fazer parte desse aspecto da nossa caminhada. Como é que nós podemos andar juntos, e ainda mais que a nossa caminhada é longa, se nós não aprendermos a perdoar uns aos outros, se não aprendermos a confessar as nossas queixas uns aos outros? Como nós não podemos fazer isto? Estando em casa, nós teríamos menos problemas, teríamos menos dificuldades, teríamos menos perdão a pedir, ou teríamos que ter menos dificuldade para perdoar os outros, porque nós estaríamos em casa. Estaria um grupo mais restrito, somente você e a sua família. Mas quando nós vemos conviver com a igreja, com pessoas diferentes de nós, com pensamentos diferentes de nós, as chances de nos ferirmos é muito grande. De nos afligirmos de alguma maneira é muito grande. E aí onde é que está a beleza do Evangelho? Há perdão. Há perdão. E ele deve fazer parte da nossa caminhada. Perdoando uns aos outros, amando uns aos outros. Que o Senhor nos ajude, meus irmãos, para que nós possamos assim juntos fazer parte desse filho varão. Que possamos juntos batalhar pelo Evangelho, juntos possamos estar servindo uns aos outros, juntos podemos estar oferecendo ao nosso Senhor o melhor serviço que nós podemos, servir com excelência, mais condição, mínima condição que você tenha, ofereça o melhor, ofereça o melhor. É nesses detalhes que nós vamos sendo preparados para sermos parte dessa mulher, desse filho varão, cujo dragão está de frente dela para quê? Para poder devorar, para que ela não cresça. E essa é a intenção dele, é impedir com que essa parte forte cresça, que ela venha a dar à luz, que ela venha à existência. Por isso ele tem tanto trabalho em trazer tantas intrigas, tantos desentendimentos, tantas teorias estranhas, esquisitas no meio do povo de Deus, para poder distanciarmos cada vez mais disso, para continuarmos sendo um povo criança, um povo infantil, um povo imaturo. Ele não quer que você cresçamos, não quer que você desenvolvamos cada vez mais a nossa fé. Ele quer que você permaneça uma criança. É fácil lidar com uma criança, é fácil ludibriar uma criança, basta dar um brinquedo para ela, acabou, está resolvido o problema dela. Ela enjoa de um, você dá outro e acabou, está tudo certo. Mas para nós podermos fazer parte dessa batalha, meus irmãos, nós precisamos crescer, nós precisamos amadurecer, precisamos crescer em Cristo, precisamos amadurecer em todos os aspectos em Cristo Jesus. Não podemos nos deixar permanecermos infantis. E a Escritura que vai nos dar esse crescimento, essa maturidade, essa cosmovisão que nós precisamos alcançar para podermos sermos preparados para poder enfrentar esse dragão, porque é a parte no verso 5, nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus ao seu trono. Então, o Senhor quer preparar a mim e a você, amados, para ter esse grande privilégio de estarmos ao trono de Deus. Esse é o momento que nós vamos ter para estar no trono de Deus, porque a mulher, de uma forma geral, ela vai ter que ser encaminhada para o deserto, que é a segunda parte dessa comissão, preparar um lugar para esta mulher. Mas o filho varão que nasceu, ele foi arrebatado a Deus. Ele teve o privilégio de ir ao trono de Deus, porque ele há de ser ensinado a como reger as nações com cetro de ferro. Esse é o grande privilégio que o Senhor vai nos conceder. E como resultado de tudo isso que nós falamos, e como prêmio, Apocalipse capítulo 20, verso 6, diz lá que nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos.
onde esse filho varão, esse remanescente, este que batalhou, este que lutou, que se consagrou ao Senhor, que mesmo com as suas falhas, mesmo com as suas dificuldades, foi avançando, avançando, perseverando, perseverando, e assim ele alcançou um lugar nessa parte forte da mulher, que é o filho varão. Então, amados, esse é uma síntese um pouco desse capítulo 3 deste livro, acerca deste grande sinal no céu da mulher, vestida do sol, com ela debaixo de seus pés, essas 12 estrelas. Nós não entramos muito nesses detalhes, porque esse não é o nosso objetivo. Também tivemos ali o dragão, como aquele que é o opositor dessa mulher, aquele que no Antigo Testamento, no Jardim do Éden, nós ouvimos somente como uma pequena serpente, mas que ao longo do tempo, ao longo da história, ele vem se alimentando, vem se enchendo, e a ponto de ser hoje chamado, no livro de Apocalipse, de um grande dragão, e vermelho, senão que ele deve ter consumido muito sangue. Ou seja, ele vem lutando contra o homem, a criatura que Deus criou para poder combatê-lo. Ele vem se alimentando, porque o homem se tornou pó. Então nós temos que mudar de estágio, sair do estágio terreno para o estágio celestial. A mudança vem através do novo nascimento. Se você ainda não teve essa experiência, eu o encorajo a buscar Cristo Jesus, nosso Senhor, e o confesse como o Senhor da sua vida. Entregue a sua vida a Ele, e certamente Ele vai mudar você de geografia, tirando dessa parte terrena, o levando para a parte celestial. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, e que assim possamos todos juntos, como igreja, sermos preparados como esses vencedores. Lembrando, eles não são super-heróis, são pessoas comuns, como eu e você. Todos nós temos possibilidade de fazermos parte deste filho varão. Tanto jovens quanto adolescentes, crianças, idosos, casais, todos nós temos tal possibilidade. Vai depender do coração que eu e você tenhamos de colocá-lo unicamente e exclusivamente em Cristo Jesus. Que o Senhor seja conosco na nossa caminhada e que nós possamos nos encontrar numa próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.